Atos capítulo 9, verso 5. Diz assim: ao que ele inquiriu: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Feche os seus olhos. Deus, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos entender os teus caminhos, os teus planos. Nós pedimos ajuda de ti, Espírito Santo, para nos auxiliar. Fala conosco nesta noite. Te damos liberdade, Espírito Santo, para agir neste momento. Em nome do Senhor Jesus, qualquer ação do inimigo está em nome de Jesus agora, de Espírito. Não haverá nenhuma interferência que não seja do Espírito Santo neste momento, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui diante de uma passagem que é bem conhecida, né? Onde está se falando de Saulo, ou Paulo, né? Nesse momento, até esse momento, a Bíblia fala Saulo, 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 mas nós entendemos que Saulo e Paulo apenas são diferentes. Saulo é em um idioma e Paulo é em outro, mas é a mesma pessoa e quer dizer a mesma coisa. Mas até então está se falando de Saulo. Saulo tem um encontro, né? Tem um momento sobrenatural, algo acontece na vida deste homem, que hoje nós conhecemos como Paulo, né? Algo acontece na vida deste homem que transforma totalmente a caminhada dele. E aí então o que acontece? E quem era este homem? Quem era essa pessoa? Nós sabemos que Paulo, né? Eu vou falar Paulo, na sua juventude, ele foi alguém que foi instruído, era um judeu, foi instruído, era da cidade de Tárcio, ele pertencia ao grupo dos fariseus, ele teve uma instrução com Gamaliel, que era o bambambam dos fariseus. Se existia alguém que entendia da lei e conhecia toda, né, a lei, este alguém era Gamaliel. E a palavra do Senhor diz que Paulo foi instruído aos pés dele. Então, se havia a faculdade top daquele momento, era essa que Gamaliel pertencia. E a Bíblia, a história diz que Paulo então foi instruído, ou seja, Paulo vai falar lá na frente que ele era autoridade, ele conhecia muito bem a lei do Senhor, né? Aquilo que se tinha da palavra do Senhor até aquele momento. Então Paulo era alguém instruído, que sabia muito bem da lei, conhecia todos os rituais. Não era alguém que não tinha informação, que era apenas alguém que tinha uma curiosidade. Ele vivia, ele respirava a lei, ele respirava aquilo que os fariseus criam, aquilo que os fariseus pregavam. Ele vivia isso. E depois de um certo tempo, então a palavra do Senhor diz que ele começou a perseguir os cristãos, a igreja do Senhor começou a perseguir os discípulos de Jesus, aqueles que aceitaram a palavra de Jesus, que testemunharam a respeito da palavra de Jesus. E a palavra diz que ele então se tornou um grande perseguidor, na verdade um dos maiores perseguidores. E todos os cristãos conheciam quem era Paulo e na sua maioria temiam. Então, quando se falava que Paulo estava em um determinado lugar, quem era cristão, quem era crente, como diz aí fora, colocava as barbas de molho, porque sabia que haveria perseguição. E Paulo então perseguia e ia e colocava os crentes, os cristãos, na cadeia. E é tão interessante que você vai ver ainda Paulo antes desse grande momento. A palavra do Senhor mostra uma cena onde
O primeiro homem morre por amor ao Evangelho, à palavra do Senhor, por amor à igreja, por amor à palavra de Jesus, que é Estevão, o primeiro mártir, a primeira pessoa a perder a vida. E a palavra do Senhor mostra ali, naquela cena, Paulo estava lá e diz que ele participou daquela cena, ele estava ali. As roupas, né, ficaram perto dele. Por quê? Porque era um momento de que uma pessoa perdia a vida por causa do Senhor Jesus, por causa do Evangelho. E Paulo estava ali. Então, queridos, este era este homem, né, que cria, pregava e vivia aquilo que ele aprendeu, e ele então tinha todo o conforto, e ele dizia que ele conhecia muito bem a lei do Senhor. Bom, perseguidor, alguém que estava contra o que estava se começando naquele momento, que era a igreja primitiva, a igreja do Senhor. E por que Paulo era contra? Porque a palavra que Jesus trouxe, a palavra do reino, o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, aquilo que Jesus pregava, ia totalmente contrário àquilo que Paulo conhecia e àquilo que Paulo dominava. Primeira coisa que eu vejo isso na vida de Paulo. Paulo perseguia porque ele olhava para aquilo e dizia: isso não é o que eu conheço. Isso não é naquilo que eu sou formado. Isso não diz respeito àquilo que foi passado para mim. Jesus era judeu, se declarava judeu, e ele era judeu, mas ele vinha agora com uma palavra totalmente contrária àquilo que Paulo sabia e conhecia. E então Paulo começou a perseguir porque não era aquilo que ele tinha aprendido. Ou seja, Paulo tinha uma venda nos seus olhos. A mensagem de Jesus era uma mensagem que trazia confronto. Ele falava de coisas que iam totalmente ao contrário do que aqueles fariseus pregavam e falavam. Eu quero dizer para você que a mensagem que você deve carregar vai trazer confronto. Muitas vezes nós queremos ser simpáticos, né? E eu quero dizer com isso que não é que nós temos que ser crentes carrancudos, bravos, mas eu quero dizer que a palavra que nós carregamos muitas vezes não vai ser confortável. Jesus, ele trouxe uma palavra, ele era amor, né? Não é que Jesus tinha amor para pregar, não, ele era o amor. Quando nós temos o amor de Deus nas nossas vidas, mas imagina alguém que é o próprio amor. Então você imagina que a palavra do Senhor era carregada de amor, mas ele trazia confronto, porque ele pregava algo que quando você olhava para a lei, não existia aquilo. Jesus vai e ele fala com os ladrões, com a prostituta. Jesus quebra todas essas coisas. E é interessante que a palavra do Senhor diz que Jesus cumpriu toda a lei, mas apesar disso ele foi contra toda essa estrutura. Então Paulo agora se levanta, porque a estrutura que ele tinha estava sendo abalada. Aquilo que ele tinha como firmeza estava sendo abalado. Então eu entendo que Paulo se levantou por causa disso, porque ele disse: opa, estão querendo tirar uma estrutura, algo que eu tenho aqui que eu conheço. E queridos, e todas as vezes que nós somos desafiados com coisas que nós não conhecemos, no primeiro momento, quando tem uma coisa nova, o que a gente faz? E nós que somos crentes, como diz por aí, penteca, já fala: isso não é de Deus. Isso não é de Deus. O que eu estou vendo aqui não é de Deus. Eu não vou fazer isso. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Porque nós estamos sendo movidos nas nossas estruturas, naquilo que nós temos como firmeza. Então eu conheço determinado assunto, então eu quero aquilo, então nisso eu confio, eu sei porque eu conheço. Agora quando é me mostrado um novo, eu já começo a ficar
eu vou orar porque isso não é de Deus, enfim. E Paulo estava dessa forma, porque aquilo que ele tinha como conforto estava sendo abalado. Mas a palavra do Senhor diz que em um determinado momento ele estava a caminho de Damasco, e aí ele tem algo acontece de sobrenatural. E aí, querido, já começa a abalar Paulo, porque Paulo era alguém ritual. Então pense, em todo o ritual que existia a lei, que tinha na lei. E aí de repente ele está a caminho, está caminhando, e ele tem então um encontro com algo resplandecente, que a palavra do Senhor diz, que um resplendor de luz veio do céu e cercou ele. E aí então de repente começou uma voz a falar com Paulo. Queridos, isso é algo que veio para quebrar Paulo. Como assim? O que é isso? Eu nunca vi isso. Quem sabe ele começou na mente dele a olhar e procurar dentro da lei o que era isso, o que quer dizer isso. Mas a palavra do Senhor diz que ele ouviu uma voz. E exatamente esse versículo que nós lemos. E ele diz: quem és, Senhor? Antes diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Até então ele não conhecia a voz do Senhor. Até então ele não conhecia a voz de Jesus. Quem sabe ele possa ter visto, mas ele não conhecia essa voz que estava falando com ele. Porque quando o Senhor fala conosco, querido, a nossa estrutura começa a ser abalada. Quando Jesus fala conosco, ele começa a abalar a nossa estrutura. E quando Jesus começou a falar com Paulo, Paulo já começou a estremecer, porque aquilo que ele tinha conforto, aquilo que ele entendia, porque na lei o Senhor falava apenas com os profetas, com os sacerdotes, não falava com o povo. Então ele sabia que ele não era um sacerdote, ele não era um profeta, mas agora Deus está falando com ele. E ainda está falando algo que é muito sério, que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui numa outra versão diz assim que a palavra diz assim: e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? E aí o Senhor disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele diz: dura coisa a minha versão diz aqui: dura coisas é dar coices contra os aguilhões. Em outras versões diz recalcitar, né? Mas as versões mais modernas tiraram essa palavra, recalcitar. Mas eu quero falar exatamente dessa palavra, recalcitar. Então o Senhor fala: por que você está recalcitando contra os aguilhões? Sabe o que quer dizer essa palavra recalcitar? Quer dizer exatamente a pessoa ir contra algo. A pessoa ter uma resistência. A pessoa não ceder. Ou seja, Jesus começa a dizer para Paulo: por que você não quer ceder? Por que você está recalcitando? Por que você está endurecendo? Por que você não quer se dobrar? E aí continua dizendo assim: por que você está recalcitando contra os aguilhões? Então o que são aguilhões? Aguilhões são uma ponta bem afiada, que se colocava, por exemplo, tinha uma carroça, tinha os bois que ia conduzir, então se colocava uns aguilhões ali junto com os bois, porque de vez em quando tinha um boi bravo. E aí então esse boi bravo não queria seguir os outros bois que eram um pouquinho mais calmos. Então ele ficava se debatendo. Então tinha esses aguilhões que quando esse boi bravo ficava se batendo, começava a machucar. Então ele tinha que se endireitar. Paulo não tinha esse entendimento, mas ele estava lutando contra o Senhor. Bem, e aí então a palavra do Senhor diz que depois dessa conversa que o Senhor teve com Paulo, ele disse: agora você então vai ficar um pouco sem ver, até que eu mande alguém lá que vai te restaurar a visão. E Paulo então perde a sua visão. Mas eu quero parar nesse texto, nesse momento, recalcitar contra o aguilhão do Senhor.
E muitas vezes nós estamos como Paulo, estamos recalcitrando, estamos não cedendo para o Senhor. E quando isso acontece, queridos, talvez você não vai gostar muito, mas vamos lá para 1 Coríntios capítulo 6, hoje é importante que você leia, e aí a palavra do Senhor começou exatamente aí comigo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então pode deixar aqui esse texto. Primeira coisa, queridos, muitas vezes nós não queremos ceder, nós não queremos abrir mão, nós ficamos lutando até contra o Espírito Santo. De qual forma? Não, eu não quero, eu não vou fazer isso, eu não vou abrir mão disso. Não. Como nós ouvimos, eu não vou ceder, eu não vou responder em amor. A pessoa me deu, virou as costas, me tratou mal, eu vou responder conforme ela me falou. Essa é a nossa carne. Ficamos recalcitrando. Não queremos fazer a vontade de Deus, que o Senhor disse o quê? Se alguém te esbofetear, você dá de um lado, dá a outra face. Ou seja, a sua resposta tem que ser em amor. É difícil, né? É difícil, mas nós ficamos recalcitrando, não queremos que essa palavra, somos como Jonas, né? O Senhor tem uma palavra de salvação, mas a gente não gosta muito daquela cidade, então que vá para o inferno. Eu não vou pregar lá, eu não vou fazer isso. Então, aviso a você, nem o seu corpo te pertence. A palavra do Senhor está dizendo: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Nosso corpo não nos pertence. Alguém já viu um cadáver indo para o céu, a pessoa subindo e não deixar o corpo aqui, sobe com o corpo com uma malinha junto? Não existe isso. Billy Graham fala disso. Que não existe cadáveres com uma malinha indo para o céu, ou seja, levando todo o seu dinheiro, tudo que ele ganhou. Alguém já viu isso? Queridos, nós vamos para o céu e não levamos nada, nem o nosso corpo, porque não nos pertence. E muitas vezes e o humanismo vem trazer isso e quer trazer para a igreja. E é por isso que o Gabriel disse que a Bíblia é cristocêntrica, ou seja, aponta para Jesus. Ele é o principal da nossa reunião, nós estamos aqui por causa de Jesus. É muito bom nós estarmos com os nossos irmãos, mas o mais importante é que Jesus está aqui e nós estamos no nome dele. Ele é o mais importante, é para ele que nós fazemos todas as coisas, é para ele que nós vivemos. E aí então o que acontece? Nós muitas vezes, isso é nos lançado, e quando a palavra do Senhor diz que o amor de quase todos esfriaria, não está dizendo que não haveria amor, mas haveria um amor trocado, haveria algo, um amor que não é o amor verdadeiro. E aí o que acontece? Nós então queremos que tudo corra em nosso redor. E aí então o que acontece? Está se passando essa informação, então tudo está girando em volta do homem. E muitas vezes nós ouvimos falar: eu sou dono do meu corpo. Quem já ouviu isso? Eu nem vou perguntar, nem quero que você levante a mão, mas quantas vezes você já falou isso? Eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero. Eis a palavra do Senhor te confrontando nessa noite. Nem do seu corpo você é dono. E aí a palavra do Senhor nos instrui a cuidar muito bem desse corpo. Então o Senhor está dizendo aqui, a palavra do Senhor está dizendo: nem o seu corpo te pertence. E agora vai uma palavra para você, daquilo que nós temos escutado, que nós temos aprendido desde manhã. Há um princípio, querido: tudo pertence ao Senhor. O seu corpo e tudo que você tem pertence ao Senhor, não é seu. Isso é o primeiro princípio de mordomia. Nós somos mordomos do Senhor. Nós estamos aqui como administradores. Então talvez essa palavra seja libertador para você. O que você tem não é seu, você está apenas administrando. Então a igreja não é nossa, o corpo não é nosso, o dinheiro que nós temos não é nosso, é do Senhor, nós administramos, amém?
Isso é o primeiro princípio de mordomia. É a posse. A posse não é sua, é de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que Ele conquistou lá na cruz do Calvário as nossas vidas. E aí Ele nos emprestou um corpo. Então vamos cuidar do nosso corpo. Vamos cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Então, queridos, isso talvez seja uma libertação para você. Não é seu. Amém? Muitas vezes nós ficamos pensando que as coisas são nossas. É tudo nosso. Não é nada nosso. Nem o corpo não é nosso. É do Senhor. É de Jesus. Então nessa noite muitas vezes nós estamos recalcitrando. Nós estamos dizendo: eu não quero isso. Eu não quero aquilo. E o Senhor tem falado no meu coração exatamente isso. Muitas vezes nós falamos assim: eu não quero estar nessa igreja. A igreja não é sua, é do Senhor. Muitas vezes nós estamos como Paulo, nós estamos não querendo as coisas de Deus, nós estamos olhando e nós estamos dizendo: eu não quero isso. E aí o que a palavra do Senhor diz? Que nós nos machucamos e ficamos machucados. Por quê? Porque talvez estamos como Paulo, lutando contra, não aceitando. Isso tem acontecido, nós estamos recalcitrando, nós estamos não querendo algumas coisas, não querendo prosseguir. Queridos, nós começamos com água pelos artérios, como diz a palavra do Senhor, mas a nossa caminhada vai indo. Daqui a pouquinho nós estamos nadando e nós estamos na dependência do Senhor, amém? O Evangelho do Senhor é exatamente isso, mas muitas vezes é mais confortável nós ficarmos com água pelos artérios. Porque o que quer dizer isso? Eu ainda tenho controle da situação, eu ainda mando na situação. Mas, querido, você foi chamado para viver o sobrenatural. Você foi chamado não para ter o controle da sua vida, mas para entregar o controle da sua vida. Nos últimos dias, a palavra do Senhor diz que o Espírito dele iria ser derramado. E eu sou alguém que sou entusiasta, e eu estou assim ansioso para ver o que o Senhor vai fazer. Glória a Deus que existem muitas pessoas nesse lugar que estão ansiosas, né, Jada? Para aquilo que o Senhor vai fazer, para que Deus está começando a fazer nessa nação, queridos. Este é o último tempo da igreja do Senhor. Preste atenção. Eu não estou marcando data da volta do Senhor, mas eu quero dizer que tudo nos mostra, como dizia um hino antigo, que Jesus breve vai voltar. Jesus está voltando. E a palavra do Senhor nos recomenda que nos últimos dias nós iríamos ser cheios do Espírito Santo. Iria haver um transbordar do Espírito Santo. E tudo começa exatamente nessa palavra. O que nós temos respondido para o Senhor? Qual tem sido a nossa atitude? Nós estamos recalcitrando contra o agrilhão, contra aquilo que o Senhor está nos mostrando. Muitas vezes nós endurecemos para as coisas de Deus. Nós endurecemos, nós falamos: não é dessa forma, eu não quero assim. Jesus, antes de começar a missão, foi levado pelo Espírito ao deserto para jejuar. E eu não sou melhor que Jesus. E muitas vezes nós ouvimos: não precisa você orar. Queridos, a comunicação com Deus, a intimidade vem através da oração. Nós precisamos buscar o Senhor. E nesses últimos tempos, então, o que nós temos visto é exatamente isso que estava acontecendo com Saulo. Recalcitar, ficamos endurecidos, não queremos ceder, né? Ficamos brincando com o Senhor: Senhor, olha, eu vou te dar um pouquinho, eu vou uma vez na igreja, eu vou pegar um dia, eu vou falar lá na célula, eu vou fazer os avisos, só uma vez. Então vou usar a célula do Wesley, né? O Wesley é o líder. O Wesley fala: Daniel, gostaria que você desse um momento para me idear. Aí eu falo para o Wesley: só um dia, não me peça mais. Recalcitar, não quer se expor, né? Não quer falar. Muitas vezes, por que nós não queremos nos expor? Porque não está na nossa área de conforto, né? Muitas vezes nós não queremos não queremos mergulhar, queremos a firmeza. Glória a Deus que algumas pessoas estão sendo desafiadas nesse lugar e estão respondendo ao Senhor com muito amor, e Deus tem usado. Queridos, quando nós respondemos ao Senhor com amor, quando nós respondemos o chamado do Senhor, Ele vai nos capacitando, amém?
Ele vai nos capacitando. E muitas vezes nós ficamos preocupados, ficamos querendo apenas um conforto. E eu quero dizer que nesses últimos dias o Senhor vai balançar a sua estrutura. O Senhor vai balançar os seus alicerces. Você pode recalcitar, mas eu quero dizer que chegou um dia que Paulo então teve um encontro que abalou as estruturas. O Senhor apareceu, ele ficou cego, e depois foi um profeta lá na casa dele, e aí depois disso, querido, ele foi viver para o Senhor, e no final da sua vida diz: para mim tanto faz, teve, não teve, já sofri não sei quantos naufrágios. Nós temos que fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Nós temos que ser fiel naquilo que o Senhor nos dá. Queridos, quando nós entendemos esse princípio, que a posse é do Senhor, Ele é o dono, nós vamos começar a entender muitas coisas nas nossas vidas. Você é a igreja do Senhor. Você pertence ao Senhor. A sua vida pertence ao Senhor. O seu corpo pertence ao Senhor. Tudo que você tem pertence ao Senhor. Então, nessa noite, que você possa aprender com Paulo. Paulo recalcitou contra o aguilhão, ou seja, ele sofria. E quando a palavra do Senhor diz isso, mostrou a desobediência de Paulo. Mostrou que Paulo não era obediente como ele achava. Ele achava que era obediente porque ele cumpria a lei, mas ele não entendia que ele estava sendo desobediente, porque naquele momento o Senhor estava fazendo um mover, estava inaugurando a igreja do Senhor, e onde ele estava mudando os alicerces, e estava agora colocando um fundamento que era o Senhor Jesus, que era para aquilo que o reino do Senhor ia ser estabelecido. Então, o que muitas vezes acontece? Nós não entendemos o que está acontecendo nas nossas vidas. Talvez nós estamos sofrendo. Por quê? Porque o fundamento não está sendo o Senhor Jesus. Não é Ele que tem sido a principal. Não é Ele que está sendo o principal nas nossas vidas. Queridos, nós fazemos tudo por causa de Jesus. Nós fazemos tudo pelo Senhor. Nós amamos por causa de Jesus, porque Jesus nos amou primeiro. Nós ofertamos porque o Senhor Jesus fez primeiro. Então nós vamos dando respostas para Ele de amor. Então nós executamos o trabalho do Senhor, lideramos algo, porque um dia o Senhor em amor também nos ensinou sobre a liderança. Porque Jesus esteve no meio de algumas pessoas que não o amaram. Jesus esteve no meio de alguém que estava apenas pensando no dinheiro, daquilo que os discípulos recebiam, daquilo que os discípulos tinham que administrar. E Jesus estava ao lado de uma pessoa que um dia negou Ele. Jesus esteve ao lado de pessoas que falaram absurdos, que desejaram que Ele fosse crucificado, ou seja, que Ele fosse maldito. Mas Jesus fez e liderou com perfeição. Você é templo do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo está agindo na sua vida? Quem está dando a última palavra em tudo que você faz? Muitas vezes nós tomamos decisões, mas nós perguntamos para o Senhor, que é dono de todas as coisas: Senhor, olha, eu sou administrador, mas o Senhor é o dono, é isso mesmo? Há pessoas aqui nessa noite que estão fazendo o que vem na sua cabeça, sendo que existe um dono, alguém que você precisa perguntar: Senhor, eu vou fazer isso? Eu vou entregar o ministério? Eu vou entregar tal coisa? Eu vou sair do meu emprego? Queridos, o emprego não é seu, foi o Senhor que te deu. Pergunte para Ele. Eu vou deixar de fazer tal coisa? Eu não quero mais, eu não quero essas coisas. Essa semana eu vi alguém falando exatamente isso. Agora eu quero apenas a parte da palavra do Senhor. Eu só vou na igreja para ouvir a palavra do Senhor. Não quero mais nada a respeito da igreja. E eu fiquei pensando, ele pôs isso no status. A minha vontade era de mandar uma mensagem para ele. Eu falei: puxa vida, agora você virou dono disso. A primeira pessoa que o Senhor deu a posse da vida. Mas o Senhor não fez isso, querido. Ele é o dono da nossa vida.
Vamos perguntar para Ele: Senhor, qual é a Tua vontade? Nós sabemos muito bem falar, né? Nós rezamos muito bem o Pai Nosso, mas nós precisamos viver muito bem o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. Eu sei que muitas vezes a vontade do Senhor vai nos confrontar. A vontade do Senhor vai abalar os nossos alicerces. Vai ter que nos tirar da zona de conforto, como Paulo estava. Paulo era PhD, ele sabia tudo da lei, mas agora vem a obra do Espírito, a lei do Espírito, aonde muda tudo, aonde a palavra do Senhor diz que nós somos levados, e ele fala disso, que nós somos levados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é como um vento. Agora não existe mais um ritual, não tem uma liturgia. É muito fácil, não é muito melhor você ter uma liturgia. Mas, queridos, nós sermos levados pelo Espírito, andarmos na lei do Espírito, é algo louco, porque nós não sabemos onde nós vamos estar amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas, queridos, fiquem em paz, porque o Senhor sempre tem o melhor para nós. Tudo coopera, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Queridos, o Senhor é Deus. Ele nunca vai querer o pior para a sua vida. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Ele é amor. Ele nunca vai querer o seu mal. Então não precisa você ficar com medo, amém? É apenas você entregar nessa noite. É um tempo de nós entregarmos tudo ao Senhor. E nós verdadeiramente assumirmos, pegarmos a nossa roupa de mordomo. Porque Ele respeita. Quando você pega a posse, Ele respeita. Mas de nós colocarmos novamente: Senhor, eu não quero recalcitar contra os aguilhões. Senhor, eu não quero mais me machucar, queridos, porque quando nós somos obedientes ao Senhor, nós não somos machucados. Se você tem sido machucado, é porque infelizmente talvez você não está obedecendo ao Senhor. Você está obedecendo ao seu desejo.